Farol, depois você conta pra mim quem foi que te acertou, que eu vou conversar com ele lá. Tá bom? Deus abençoe. Amém, queridos? Podemos ler? Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te ou levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Amém? Pode tomar o teu assento glorificando Jesus. Quero agradecer ao presbítero Jones pelo convite, né? Pastor Gilson, estava com saudade já dos irmãos, né? Pastor Jackson, Deus continue te abençoando. A gente tem acompanhado os irmãos aí pelo Face, e os demais irmãos, os demais amigos aí, no nome de Jesus. Irmãos, pregar sobre olaria, ou pregar no capítulo 18 do livro de Jeremias, é meio, ao mesmo tempo fácil, ao mesmo tempo complicado, porque este texto é um texto bastante usado dentro das igrejas. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre o oleiro, sobre a olaria, sobre as fases de um vaso, e lendo, meditando na palavra, eu pude entender que Deus, ele chama Jeremias para lhe ensinar algumas coisas. Quando Deus chama Jeremias, Deus diz para ele: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Eu encontro 3 ações aqui da parte do profeta depois de uma ordem divina. Quando Deus dá a ordem para ele, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce e ouve. Só que ele só vai ouvir o que Deus tem para ele depois que ele chega na casa do oleiro. Presta atenção. Você já sabe, me conhece, eu sou bem devagar, mas no final Jesus abençoa todo mundo. É glória. Quando Deus chama Jeremias, Deus leva ele, pastor Jackson, dentro de uma olaria, que na região da Palestina, de Jerusalém, era normal ter olarias naquele lugar. Por quê? Porque os vasos de barro naqueles lugares eram muito utilizados para guardar alimento, pergaminho, enfim, muitas coisas. Então havia diversas olarias na região da Palestina, de Jerusalém e aos seus arredores. Então Deus pega Jeremias e diz: eu preciso te ensinar algo, eu preciso te mostrar algo. Você vai descer na olaria, e quando você chegar lá, eu vou te ensinar algumas coisas. Deus mostra a Jeremias, e Deus ensina a Jeremias, pastor Gilson, através de um homem que estava trabalhando e fazendo um vaso de barro. Não era Jeremias o vaso de barro. Jeremias era um espectador. Ele era uma pessoa que estava assistindo uma aula, e Deus estava ensinando ele através daquela aula. Aí Deus usa um homem, um oleiro, e Deus usa o barro para ensinar Jeremias o que Deus queria falar com ele, ou o que Deus queria mostrar para ele através do homem que trabalhava. Agora presta atenção. Para Deus mostrar algo para alguém, para Deus falar com alguém, para Deus dar um objetivo para alguém, para Deus dar uma missão para alguém, para Deus direcionar alguém, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é se levantar. E existem 2 formas de você estar caído: fisicamente e espiritualmente. A forma que Jeremias estava aqui, talvez esteja deitado ou sentado, porque espiritualmente caído ele não estava. Porque se Deus chamou ele para dar uma visão para ele, se Deus chamou ele para ensinar algo para ele, e ele era o profeta da época, caído espiritualmente ele não estava. Então entende-se que ele estava deitado ou sem? Deitado ou sem? Tá. Deus não fala com ninguém, ou Deus não dá missão para ninguém que não queira levantar-se. Porque Deus disse para ele: levanta-te e desce,
Levanta-te e se movimenta. Levanta-te e sai do lugar. Levanta-te e vá para outro lugar. Porque quando você começar a se movimentar, eu vou começar a movimentar a minha mão a seu favor. Glória a Deus. Você abaixar um pouquinho, pode abaixar. Glória a Deus. Aleluia. Levanta-te e desce. Duas ações. O levantar, a ordem foi de Deus, mas o levantar foi do profeta. A ordem foi de Deus, mas a atitude foi de Jeremias. A ordem foi de Deus, mas Jeremias precisou sair da onde ele estava e se movimentar para o lugar que Deus designou para ele ir. Aleluia. Não estou entendendo, pastor. Segura o anjo aí. Desce a casa do oleiro. Quando ele desce a casa do oleiro, aí ele começa a observar o homem trabalhar. A Bíblia não diz a distância que ele percorreu. A Bíblia diz que ele teve que se levantar e descer. O que é engraçado? Para subir na vida física é sempre mais difícil do que descer. Quando nós pegamos uma ladeira, nós reclamamos na vida física, mas quando nós pegamos uma descida, nós damos glória. Só que a vida espiritual é diferente. Para descer, sempre é mais difícil do que para subir. Então a Bíblia é antagônica. O espiritual e o físico, eles são diferentes. Quando Deus fala para Jeremias, desce, lógico que Jeremias não estava descendo em oração. Ele estava se locomovendo a uma parte mais baixa, mas na área espiritual representa: desce, porque eu preciso falar com você. Aleluia. Vamos lá. Duas ações. Levanta-te. Quando Agar foi expulsa pela segunda vez da casa de Abraão, ela deixou o menino que estava com sede e morrendo debaixo de um arbusto. A Bíblia diz que ela saiu num tiro de arco de flecha, 100 metros aproximadamente, e começou a chorar. A história diz que Deus ouve o choro do menino. O anjo aparece no deserto e pergunta: que tens, Agar? Por que está chorando? Levanta-te, toma o menino pela mão, porque Deus ouviu o choro dele. Tem gente que quer vitória. Tem gente que precisa do milagre. Tem gente que está almejando algo. Deus está dizendo: eu já preparei, só falta você se levantar. Glória a Deus. Já prometi, só falta você se posicionar. Já não disse que vou cumprir, já não disse que vou providenciar, já não falei que está nas minhas mãos. Aí Deus está falando: levanta-te e desce, levanta-te e desce, levanta-te e toma pela mão aquilo que você abandonou. Glória a Deus. Aleluia. Porque os olhos dela só foram abertos, ou foram abertos, depois que ela tomou o menino pela mão. Depois que ela voltou e pegou ele pela mão. Quer outro exemplo? Moisés morreu e o povo está na divisa da terra prometida. O povo desse lado, a terra do outro. Moisés morreu. Josué está lá. Aí Deus fala: ô, para de chorar, pai. Moisés morreu, eu sei. E agora? Agora, levanta-te, tem bom ânimo. Porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu sou contigo. Atravessa! Deus tremendo. Morreu, chegou o tempo dele. Agora é o seu. Está na hora de nós entendermos que nós precisamos atravessar, se levantar, se posicionar para coisas novas acontecerem na nossa vida. Às vezes a gente pede, ora, jejua, e fica esperando, e Deus está falando: se movimenta, sai desse lugar, se movimenta, vai lá que eu vou te dar, bate na porta da empresa que eu vou abrir a porta, entrega o currículo lá que eu sou contigo, vai pedir perdão para aquela pessoa que eu vou mudar a sua história, e a gente fica estacionado, choramingando, esperando Deus descer na terra para resolver aquilo que a gente pode fazer. Para Deus mostrar coisas grandes e ocultas, a gente precisa se levantar e descer. Deus falou para Jeremias: levanta e desce. E somente lá na casa do oleiro
eu farei você ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. As minhas palavras. Quando Jeremias chega lá, o homem está trabalhando, pastor Jacques, fazendo o vaso. O vaso já está, o barco já está sobre a roda. E ele está pedalando, e a roda girando, e ele está confeccionando o vaso. Mas o que me chama a atenção, antes de eu entrar no centro dessa mensagem, que foi aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso abrir um parênteses aqui e explicar algo para você, que talvez você já ouviu, mas eu vou repetir para você entender. Antes do barro chegar dentro da olaria, alguém precisou buscar ele. Concorda comigo? Amém? Amém. Existem 200 tipos de barro catalogados. Eu estudei, fui lá no Google, eu vi esse negócio aí. Existem 200 tipos de barros catalogados. E nem todos os 200 tipos prestam para fazer o vaso. Apenas 5 tipos conseguem se confeccionar um vaso para ele ficar perfeito. Sabe quais são? Os piores. Repita comigo, os piores. Tipos de barro. Olha para o seu irmão do lado e diga para ele, ai barro. Para o oleiro fazer o vaso, ele primeiro precisa ir buscar o barro. Então eu entendo que quando ele sai para buscar o barro, ele vai escolher o barro ideal para ele poder trabalhar. Já era para ter dado 5 glórias, vai estar bom. É, Deus. Você foi escolhido. Não caiu de paraquedas na presença de Deus. Antes de Jesus te formar vaso, ele te escolheu lá no pior lugar onde você estava. Porque todo oleiro, antes de trabalhar na olaria, ele sai para procurar o barro ideal para poder fazer o vaso. Eu vou repetir para tu dar uns 5 glórias pelo menos. Antes de ser vaso, era barro. E se hoje você é vaso, é porque o oleiro te escolheu para esse propósito. Agora preste atenção rapidamente. Vem a escolha. Quando ele leva o barro para dentro da olaria, ele já não trabalha com ele logo de uma vez. Ele deixa o barro curtindo, para sair toda a água da onde ele retirou o barro, ou para o barro secar. Então tem gente que é escolhido e acha que vai virar vaso logo da noite para o dia. Só que o oleiro deixa ele de ladinho curtindo, ou seja, secando, saindo a água, para ele ficar um pouco mais firme para poder ser trabalhado. Então o tempo de espera, quem conhece, quem sabe, é só o oleiro. Terceiro, aí o oleiro, depois que tira toda a água do barro escolhido, ele tira o sapato e começa a pisar no barro, para tirar as bolhas. E não formar bolhas no barro, para não ter problema na hora de confeccionar o vaso. Com essas pisadas, ele também consegue identificar se existe pedras, se existe alguma coisa no meio do barro que vai atrapalhar a formação do vaso. Tem alguém me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Porque quando se fala de vento, de prova, de ser amassado, ninguém quer mais. Quando se fala de olaria, ninguém quer mais. Aí o oleiro está lá, ó. Só que você não é vaso ainda, você é barro. Então, te preparando para se tornar vaso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te preparando para ser usado em algum propósito. E ele está lá, ó, vou tirar todo o ar, vou tirar o orgulho, vou tirar o rancor, vou tirar a mágoa, vou tirar a inveja. Peraí, vou tirar, porque eu sei quando o barro está pronto para mim fazer barro. Eu vou tirar, vou tirar todo o nariz empinado, vou tirar, peraí, vou tirar. Aí ele pisa. Quando o barro já está sem nada, quando ele consegue arrancar tudo aquilo que está no meio. Aleluia. Meu Jesus. Aí ele acrescenta argila.
no meio do barro. Glória a O barro Deus. é um pouco mais difícil. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele pega um punhado do barro, vai pôr na roda da olaria. Tu tá achando que ele põe assim, ó? Ele pega um punhado do barro, ele põe assim, ó. É Deus. Aleluia, Jesus. É. Glória a Deus. Peraí, pastor! Lógico que isso aqui pula que não é barro, né? Aí o barro, quando ele bate na roda, ele fixa. Porque tem gente que quer correr na roda. É Jesus. Mas Jesus veio pegar nós aqui essa noite. Ô glória. Aí ele começa, ó. Aleluia. Algumas traduções bíblicas dizem que o oleiro fazia o vaso e o vaso quebrou na sua. Preste atenção. Bíblia, palavra-chave, hebraico e grego. Algumas Bíblias novas já têm. Estragou-se na mão do oleiro, porque não tem como quebrar algo que ainda não está pronto. Se ele estava fazendo, não tinha como ser quê? Porque quebrar só pode ser quebrar algo que já está sólido e pronto. Então a tradução grega diz: estragou-se. E o que é estragar-se na mão do oleiro? O oleiro fazia o vaso, moldava ele, modelava ele. Quando ele parava a roda, o vaso estragava, ou seja, ele não tinha firme. Beleza. Então estragava na mão dele. Não é que rachava, quebrava, ele derretia. Então quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que me chama a atenção? Pode estar estragado, vai estar na mão do oleiro. Aleluia. É Deus. Pode estar sem força, vai estar na mão do oleiro. Pode não estar acreditando em mais nada, vai estar na massaia, da séria, está na mão do oleiro. Pode não ter visto promessa nenhuma ainda, mas está na mão do oleiro. As promessas ainda não aconteceu, está sem força, desanimado, não ora mais, não canta mais, mas está na roda, está na mão do oleiro, porque o oleiro chegou primeiro, o oleiro chegou primeiro. Ah, mas não tem firmeza, não tem problema, está na mão do oleiro. Ah, mas não sabe da batalha séria, ele não tem batalha, está na mão do oleiro. E quando está na mão do oleiro, pode ter certeza de uma coisa, pode todo mundo olhar e dizer, não vai virar nada, mas na mão do oleiro vira. Pode alguém dizer, vai parar, mas na mão do oleiro continua. Segura na mão do oleiro essa noite, porque o oleiro está aqui. Eleva a séria, Deus poderoso. aleluia. E babassa, subiu na mídia. Está na mão do oleiro. Fez suas portas da agenda. Está na mão do oleiro. Nerabaia sério, tchereba. Aleluia. Está tudo dando errado. Está na mão do oleiro. Sabe o que me chama a atenção? O oleiro sai da olaria. Vai no ele tira um montante de barro e leva para a olaria. Ou seja, ele tira a gente, escolheu a gente, tirou a gente da onde a gente vivia, da onde a gente estava, e levou para ter um país. Por isso que tu está se sentindo sozinho. Porque o processo na mão do oleiro é você e ele. É Deus. Não existe dois vasos na mesma roda. Não existe dois barcos na mesma roda. É individual. É você e o oleiro. Quando o oleiro coloca na roda, é você e ele. E estragar-se faz parte do processo.
Porque é com isso que ele identifica aonde que a gente precisa ter mais firmeza. É com isso que o oleiro vê se precisa colocar mais argila, se é mais palavra de Deus. É, Deus. Se é mais oração, se é mais jejum, se é mais presença do Espírito Santo. Nenhum vaso tem companhia na roda, sempre fica sozinho. Sempre. O mais interessante é que quando ele está formando, a Bíblia diz: estragou-se na mão do. Aí tem gente que quer colocar a história na minha e na sua vida. Mal sabe ele que a marca que existe em mim é a marca da mão de Deus. A marca que existe na sua vida é a marca da digital de Deus. Quando ele forma o vaso, existem 2 tempos de secagem. Estou na introdução ainda, tá? Mas eu vou terminar antes da meia-noite. Existem 2 tempos de secagem. A primeira secagem é na roda. Por que na roda? Porque se ele não estiver firme na roda, não tem como ele pegar o vaso e levar para o forno. Porque é no forno que o vaso vai endurecer. Na fornalha. Então quando a Bíblia fala estragou-se na mão do oleiro, ele não estava pronto, a cantora Litiane, para ir para o fogo. Porque ele estava se estragando e não estava conseguindo secar-se na roda. Se ele não consegue ter firmeza na roda, ele não vai ter firmeza na forma. Só Deus sabe o tempo certo. É, Deus. Sabe o que é mais interessante? Para mim já ir no final. Deus poderoso. Quando o vaso vai para a fornalha e ele tira o vaso, esse vaso ele é feito com um propósito. Repita comigo, um propósito. Um propósito. Você sabia que a última etapa do vaso depois da fornalha não é por fora, mas é por dentro? Repita, é por dentro. Por dentro. É por dentro, repita. É por dentro. Ele pega o vaso, coloca de novo na roda, depois de pronto, e ele começa a rodar de novo. Aí ele vem com uma esponja molhada, úmida, e coloca dentro do vaso, para poder alisar o vaso por dentro, tirar os detritos que ficaram da modelagem. Porque salvação ela é de dentro Lá fora. tem vaso que não quer ser usado mais porque está machucado por dentro. Tem gente que não acredita mais nas promessas porque tem muita coisa guardada dentro. Vaso que Deus escolheu não foi feito para guardar rancor, mágoa, ódio, inveja, nada disso. Vaso que Deus escolheu foi feito para guardar palavra, oração, jejum, bênção, milagre, esperança. Então Deus veio aqui essa noite dizer algo para mim e para você. Se prepara, porque a esponja de Jeová está pronta. Se o vaso tirar a tampa, ele vai alisar, vai limpar, vai fazer algo novo e o milagre vai acontecer. Caia cederá, eu sinto a presença de Jesus. Meu Jesus. E essa é a parte que mais dói. Porque o dedo de Deus alcança onde eu e você nunca imaginamos. É, Deus. Quando ele passa a esponja assim, ele vai até o final do vaso, sobe e desce. Aí ele vai lá e ele vai parar. É só tu dar um pulo lá e ver como o cara trabalha lá. Ó, esse tempo na roda significa o tempo determinado para que você se torne um vaso. Ou seja, aquele dia, sabe aquele tempo que você faz e nada muda? Todo dia igual outro. Trabalha, vem para a igreja, volta para casa. Trabalha, vem para a igreja, volta para casa. Quando não trabalha, não vem para a igreja porque a luta aperta, aí volta para casa. E é tudo sempre a mesma coisa. Há um tempo em que
que nós ficamos assim, dando voltas. Mas sabe o que é importante disso? Ainda na mão do oleiro. É, Deus. Minha vida parece que estacionou. Assustou? Ainda na mão do oleiro. Deus poderoso. Parece que nada muda. Ainda na mão do oleiro. Mas agora, firme. Ainda na mão do oleiro. Mas agora, firme. Ainda na mão do oleiro. Mas agora, firme. Se prepara, se prepara. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só. Para Deus mudar a nossa história. Elevar o canal. Era mais sério. Agora, quero falar de 4 coisas, ou de 4 tópicos, que Jeremias aprendeu na olaria. Pergunta para o seu irmão aí, tu é barro ou tu é vaso? Pergunta para ele. Pergunta de novo, você prefere ser barro ou você prefere ser vaso? Responda. Barro. O que você prefere ser, Manuel? Barro ou vaso? Primeiro, barro não tem valor. Preste atenção no que eu vou falar. Barro fora da olaria não tem valor. Tu já viu alguém brigar por causa de barro? Ah, esse barro aí é meu! Já viu? Já viu alguém se matar por causa de barro? Se tu tomar esse barro aí eu vou te matar, rapaz. Eu nunca vi. É, Deus. De tão insignificante que o barro é, ninguém briga por ele. Mas eu conheço um que pisou na terra e falou: se for preciso eu morro por eles. Não, era para ser melhor, é para ser melhor, vocês estão tudo. Eu conheço um que disse: pai, pode me mandar, porque ninguém quer saber deles, mas eu morro por eles. Deus Eu poderoso. morro por eles. Fora da olaria, o barro não tem valor nenhum. Dentro da olaria é matéria-prima do oleiro. Glória a Deus. Não tem valor. Só tem valor para quem sabe trabalhar com ele. Por isso que o barro não tem valor, o pedreiro. Apesar que naquela época as casas eram tudo perfumadas com lava. Mas o real valor está na mão do oleiro. Porque barro é barro, meu amigo. A única coisa que eu fazia com barro quando eu era criança era guerra. Chegava em casa, apoiava na minha mãe, porque a roupa estava tudo suja. Agora não existe ninguém, eu desconheço alguém, pastor Jackson, que lutou e guerreou por causa do barro. É, Mas Deus. eu conheço um que lá no Jardim do Éden bateu na terra. Quando o pó subiu, ele falou: é a partir desse pó que eu vou fazer o vaso que eu quero fazer. Deus tremendo. Mas eu conheço um que deixou toda a sua glória, se tornou como um de nós e disse: vou descer e vou morrer por eles, porque eu sei o real valor que eles têm. Jesus é o único que sabe o seu valor, o valor da sua família, o valor do seu chamado, o valor da sua casa, o valor da sério que mandar. Ele é o único que sabe. Meu Jesus. Fora da olaria, somos apenas barro. É, Deus. Dentro da olaria, somos matéria-prima. Eu não sei você, mas eu quero ser matéria-prima. Deus tremendo. Só que ser matéria-prima precisa entender algumas coisas. O que, pastor? Que o barro é frágil. Se for trabalhado por qualquer pessoa, corre o risco de não virar nada e ficar
ficar frustrado. Mas se for trabalhado pelo oleiro, pode ter certeza de uma coisa, pastor, vou tirar esse negócio. Se for trabalhado pelo oleiro, será usado para algum propósito. Maravilha, Deus. Não vim trazer nada novo aqui, irmão. Tudo isso Jeremias viu depois que ele levantou o quê? Seu. Levantou o quê? Seu. É impressionante como Deus ele coloca algumas coisas na Bíblia, colocou. E se você entrar na área espiritual, tem tudo a ver com a nossa vida. Tudo a ver. Perdido do lamaçal do pecado, o oleiro veio e escolheu a gente para se transformar no vaso novo. Aí dentro da olaria, o barro não tem valor, fora não tem valor, dentro é matéria-prima na mão do oleiro. Aí eu vou perguntar de novo: tu prefere ser barro ou tu prefere ser vaso? Aleluia. Só que ser matéria-prima na mão do oleiro é entender que vai ter que passar por modelagem, vai ter que ser moldado. E agora vou apertar um pouco. Se me convidar de novo, amém. Se não convidar, amém do mesmo jeito. Amém, Jesus. Ei, barro tem vontade própria? Não. Barro anda sozinho? Barro para ser transformado em vaso, o pastor Jacques tem vontade própria? Barro só pode ser transformado em vaso se a mão do oleiro estiver transformando ele. Porque tem um monte de gente que estão discutindo com Deus, aí batendo boca com Deus, questionando Deus, murmurando contra Deus. Se o Senhor não fizer, não canto mais. Se o Senhor não fizer, não prego mais. Se o Senhor... Ei, peraí. Tu é o barro, ele é o oleiro. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Aí não sabe por que está na prova. Porque está contendendo contra o Criador. Porque Deus sabe o momento certo de transformar você em vaso. Aí tem o barro, aí está querendo ter vontade própria. Não quero mais ficar na roda. Então volta a ser barro. Não quero mais. Então volta para lá. Porque fora da olaria nós não temos valor. Mas dentro da olaria somos matéria-prima na mão do oleiro. Se ainda você não recebeu o que precisa receber, é porque você não está pronto para isso. Se ainda não aconteceu o que precisa acontecer, é porque você está em momento de modelagem. Barro não pode ter vontade própria. Barro que é barro só pode ser moldado pelas mãos do oleiro. Jeremias, levanta-te e desce. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando ele vê tudo isso aí, Deus fala para ele: não é Israel como barro nas minhas mãos? Não posso fazer a casa de Israel como este oleiro está fazendo a este barro. Quem somos nós? Sou o privilégio de Deus ter nos escolhidos. Sou o privilégio de Deus te dar a oportunidade de você estar na presença dele. Já era motivo de nós estarmos glorificando o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Agora, todo vaso é feito com um propósito. Repita comigo, com um propósito. Com propósito. Você sabia que naquela época as pessoas que tinham muito dinheiro não tinham onde guardar o seu ouro? Eu acho que eu devo ter falado isso aqui. Colocavam os ouros derretidos em vaso de barro. Entendi, pastor. O pastor Jacques é rico. Percebe aí, varão. Só não esquece de nós. Aí derretia-se o ouro, guardava-se em vaso de barro. O dono do ouro,
levava os vasos para o deserto, fazia buracos e colocava o vaso lá, tampava. Quando ele apertava financeiramente, sabe para quem que ele recorria? O vaso que estava escondido. Pelo amor de Deus, dá uns 10 horas pelo menos. Aí ele estava passando dificuldade na sua casa. Algum parente precisava de socorro. Sabe o que ele fazia? Vou atrás do vaso. Glória a Deus. Que eu escondi. Glória a Deus. Eita glória, santo. Aleluia. Quando ele pegava aquele vaso, ele levava de volta para a casa dele, ele precisava tirar o que estava dentro do vaso. O que importa é o que está. Ele precisava o quê? Pro na parede. Aleluia. Entendeu ou não? Glória a Deus. Vou perguntar de novo, entendeu? Pergunta para o seu irmão, você entendeu o que Deus está falando ou não? Oi, glória. Entendeu o que Deus está falando? Pergunta para ele, entendeu? O deserto que você está passando é Deus te preparando para quando Ele precisar de você, algo que está na sua vida transparecer, aparecer, e Deus poder te usar para vidas serem abençoadas e a sua casa ser alcançada. Vou repetir: Deus está escondendo o vaso aqui essa noite, e Deus está recuperando o vaso escondido para trabalhar para Ele. Porque o maior valor de um vaso está dentro. No Oriente Médio, no Japão, lá para aqueles lados de cima, lá da Ilha do Sol, lá, eles têm um costume na cultura deles. O vaso, quando quebra, aqui nós jogamos fora, né? Alguns colam com Super Bonder, Araldite, cola plástica, só que fica marca, né? E aí acaba ficando um negócio meio... Eles jogam fora. Sabe por que os japoneses colam os vasos lá, pastor Jacques? Quebrado? O vaso, quando quebra no Japão, eles não dispensam o vaso. Porque existe uma história daquele vaso, principalmente se for de família para família. Sabe o que eles fazem? Eles derretem o ouro. Colam o vaso quebrado, passando ouro. E aí quando eles colam a parte que quebrou, o vaso fica mais bonito do que antes. Maravilha, Deus. Porque o risco de ouro, da onde foi quebrado, ele aparece. Eles fazem isso, sabe por quê? Porque quando a pessoa chega na casa dele, olha para o vaso e fala: o vaso foi quebrado. Mas depois de quebrado, ele está mais bonito do que antes. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Glória a glória. Santo Deus, aleluia, rei da glória. Para quem não conhece a minha e a sua história, quebrou, joga fora. É. Mas para quem conhece a minha e a sua história, quebrou, passa o sangue e emenda de novo, porque vai continuar na minha presença. Glória a Deus, capaz. Para quem não conhece a nossa história, já era, joga fora. Mas aquele que morreu por mim e por você, ele está aqui hoje e está dizendo: pode estar quebrado, mas está na mão do oleiro. Pode estar desanimado, mas ainda está na mão do oleiro. Talvez a promessa ainda não aconteceu, mas está na mão do oleiro. Deus poderoso. Batara, bacana, da madura, passeia, Meu Jesus. preste atenção aqui. Vou trazer um exemplo real de que Deus ele faz essas coisas. A igreja avança, livro de Atos dos Apóstolos. E um homem por nome de Paulo, que não caiu do cavalo, como muita gente prega, porque ele não caiu de cavalo nenhum. A Bíblia fala que ele caiu com o seu rosto em terra. Persegue a igreja. Homem poliglota, conhece várias línguas, estudado, zeloso da tradição judaica no farisaísmo, romano, conquistou o direito de ser romano, homem culto, perseguia a igreja de Cristo. Aí Jesus aparece para ele na estrada de Damasco.
Glória, glória, glória. Glória a Deus aí, pastor Gilson. Deus tremendo. Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fica cego, quem me ouve, diga bem. Amém. É levado à casa de um homem, fica 3 dias e 3 noites lá cego sem comer. Aí Deus fala com alguém, Jesus fala com alguém: ei, vá à casa de um certo homem, põe as mãos sobre Paulo, que está orando, que está cego. Aí a pessoa disse: tu está louco, Jesus, pelo amor de Deus, esse homem matava todo mundo, perseguia a igreja. Jesus falou: pois é, perseguia, matava, mas para mim agora é vaso? É vaso? Escolhido. Pois é. Aleluia. Aí se nós analisarmos a vida de Paulo, já estou terminando, um ministério abençoadíssimo. Quando ele chega em Jerusalém, os discípulos não acreditam no ministério dele. Pedro olhou para ele e falou: esse aí está louco, rapaz. Ele perseguiu a igreja, ele arrastava pessoas de dentro da casa pelo cabelo e fazia negar o nome de Jesus. Ele matou muitas mulheres, muitas crianças. Esse aí não pode ter se convertido. Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém, não acredita no ministério de Paulo. Paulo volta para sua casa, pastor Jacques, em Tarso. Quem me ouve, diga bem. Amém. Fica 14 anos no anonimato. Aí Deus falou: esse aí é vaso? É vaso? Escolhido. Só que ficou 14 anos escondido. Porque alguém não acreditou no ministério dele. Porque alguém não acreditou no chamado dele. Porque alguém não acreditou que ele podia ter transformado de vida. Porque alguém não acreditou por causa do passado dele. Vocês não sabem o quanto eu tenho sofrido por causa disso. Só Deus sabe o quanto eu tenho sofrido por causa do meu passado. Só Deus sabe quantas portas têm se fechado para mim por causa de falatório do meu passado. Mas não tem problema não. Uma hora Deus, ele vai entrar com justificativo. O nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Deus falou: esse aí é vaso escolhido. Vai padecer por amor ao meu nome. Quando eu apresentaram ele para a igreja falou: esse aí eu não acredito nele. Quando apresentaram ele para Pedro, Pedro falou: tu tá louco, rapaz, esse homem aí fez e desfez, e agora tu vem falar para mim que ele é pregador? Não! Paulo volta para Tarso, convertido a Jesus, fica de 13 a 14 anos lá, varão. Sabe fazer o quê? Tenda, trabalhando e vendendo, presta atenção, já estou indo para o final. Um belo dia, uma igreja chamada Antioquia, Deus começa a operar naquele lugar, Deus começa a operar naquela região. Barnabé visita Antioquia. Pastor Jacques, se eu estiver errado, me corrija, por favor. O nome de Barnabé é Consolação ou Consolador. Ele olha o que está acontecendo em Antioquia, e ele fala: Antioquia precisa de alguém cheio de Deus. Antioquia precisa de alguém cheio do Espírito Santo. Antioquia precisa de alguém que Jesus escolheu. Antioquia precisa de um vaso escolhido. Eu já sei quem que eu vou chamar. Eu já sei quem que eu vou. Levanta a mão direita que eu vou para Abadaia, Massaio, Lebai. Eu vou profetizar. Deus está preparando um Barnabé para mim e para a sua vida. Um consolador está chegando aí, pastor, para mudar a minha e a sua história. Barnabé sai correndo, vai até Tarso e fala: vem comigo, vem comigo, vem comigo que eu preciso te mostrar algo. Levanta a mão, levanta a mão. Jesus vai tirar a gente do anonimato. Chegou a sua hora, vaso. Ficou até agora escondido, agora se prepara. Jesus vai lembrar de você essa noite. Deus poderoso. Jesus
Jerusalém não aceitaram ele. Mas quando ele chegou em Antioquia, Deus começou a usar a vida dele. Vou profetizar de novo, levanta a mão. Já que as pessoas não querem aceitar eu e você aqui, em Bauru, ou aonde você está gravando, vou falar mesmo. Se as pessoas não quiserem aceitar eu e você aqui em Bauru, vão ter que aceitar, porque o oleiro escolheu o vaso para fazer diferença. É quando o oleiro escolhe, está escolhido e pronto. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Levanta a mão, recebe essa palavra e dá um glória. Meu Jesus. Quando ele chega em Antioquia, Deus começa a operar de uma forma poderosa. Agora mais gostoso, Paulo está em Antioquia, porque alguém se lembrou dele. Tudo que o seu irmão fala, ô Vasco, fala com voz de profeta, irmão. Eu sei que é chato, mas é para não esquecer de mim. Fala, ô Vasco, Ó voz, Jesus vai cutucar alguém Jesus vai cutucar alguém para lembrar de ti. para lembrar de ti. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus poderoso e Em santo. Jerusalém não aceitaram. Em Antioquia Deus estava usando a vida dele. A notícia chegou no ouvido de Pedro. Já era para ter dado glória, mas tá bom. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida vai chegar no ouvido daquela pessoa que não acreditou que você é vaso de Deus. É Deus. É vingança isso, pastor? Não. Isso daí é justificativa de Deus. Glória, glória, Porque glória. Deus escolheu Paulo e Pedro não acreditou nele, mas Barnabé acreditou, foi atrás. Paulo está em Antioquia, Deus usou a vida dele. A notícia chega em Jerusalém. Aleluia. Pedro falou: vou ter que ir lá ver esse negócio com meus próprios olhos. Aleluia, Jesus. Glória. Pegou os obreiros dele e falou: bora lá para onde? Antioquia, porque eu fiquei sabendo que Deus está usando Paulo naquele lugar. Eu estou sabendo que aconteceu alguma coisa. Chegou uma notícia para mim que tem algo diferente acontecendo lá. Aleluia. Pedro então vai a Jerusalém. Quando ele chega lá, Deus está bradando através da vida de Paulo. Ninguém pode parar o que Deus escolheu. Aleluia. Essa noite é momento de nós nos levantarmos e descermos para ouvir o que Deus tem para nós. Glória a Deus. Aleluia. Está estragado? Mas está na mão do Deus. Aleluia, Jesus. Está escondido? Mas está na mão do Deus. Aleluia. Está desanimado? Mas ainda está na mão do Deus. Levar a sair, camadai. Ninguém acreditou em você, no seu chamado, cortaram você, quebraram suas pernas. Não tem problema, está na mão do oleiro. Aí Paulo continua fazendo missão. Deus usa a vida dele de uma forma poderosa. Aí chega no final do ministério de Paulo. Eu encerro aqui. Preso. Ó. Ele manda uma carta para Timóteo dizendo: Timóteo, combati o bom combate. Acabei a minha carreira e guardei a minha. Ele escreve assim, pastor: vem ter comigo depressa. Como o Vasco que começou lá na olaria sozinho, agora ele termina o ministério dele sozinho. Como o vaso que foi moldado lá sozinho, agora ele está sozinho, esperando a redenção dele. Deus tremendo santo. Entenda, aparta-se de multidão. Abandone aqueles que não acreditam no seu chamado. É Deus. Sai do meio daqueles que não acreditam que Jesus pode fazer algo na sua vida. Deus Eu poderoso. estou pecando, não estou falando para você parar de conversar com o que eu estou dizendo, para você se apartar. Cumprimente, dá bom dia, dá boa noite, mas acredita naquilo que Deus tem na sua vida.
combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Aí ele diz para Timóteo: traga-me os meus livros, porque mesmo preso, ele ainda queria continuar meditando na palavra de Deus. Aleluia. Traga-me também a capa, antes que o inverno naquela região, para quem não sabe, é menos abaixo de zero, chega até cair nele. Aonde Paulo estava preso, se ele ficasse, pastor Gilson, por 2 anos, ele sairia ou tuberculoso ou leproso, porque a maioria dos leprosos também eram presos nesses locais. Ele corria 2 riscos: ou ficar leproso ou morrer de tuberculose. Levanta a mão para cima, por favor. Eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui essa noite. Eu sei que é chato, irmão, mas é para você, né, se movimentar, para você se movimentar. Levanta a mão. Eu sei que é chato, mas eu entendo algo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui. Nenhuma lepra vai atingir o vaso que Jesus escolheu. Nenhum lugar vai prender o vaso que Jesus escolheu. E se prender, nenhuma lepra vai atingir ele. Sabe por quê? Porque Deus vai preparar um Timóteo para minha e para sua vida. Deus vai preparar um Timóteo para levar a capa, para você não passar frio no inverno. Deus poderoso. Maravilha, Deus. Ai, sério. Eu acredito que o inverno, para mim, na minha opinião, é a pior estação que existe. E eu detesto, eu não gosto do inverno. Se o inverno aqui já é insuportável, imagina o inverno abaixo de menos 10 graus abaixo de zero. Quando eu morava na cidade de Curitiba, eu cheguei a pegar menos 7 graus. Irmão, não tem condição de você fazer nada. Só quem está acostumado. Aí eu fico imaginando o Paulo dentro de uma cela fria, depois de ser usado por Deus a vida toda praticamente. Porque Deus disse: é para mim vaso escolho, Livre. e por causa do meu nome ele vai padecer. Sim. Aí tem um monte de gente pregando aí: vem para Jesus que Jesus vai te deixar rico. Vem para Jesus que Jesus vai te dar conta bancária gorda. Ô, gente mentirosa. Verdade, Deus. Vem para Jesus que Jesus garante a nossa salvação. Glória a Deus, Jesus. Maravilha, Deus. Aí Paulo está sozinho dentro de uma cela. O inverno está chegando. Fale para o seu irmão: o inverno está chegando. O inverno está chegando. Eu vou encerrar aqui. Diga para ele: se preocupa não. Se preocupa não. Tem capa de Deus para você aqui. Capa de Deus para você aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Repete. Jesus vai preparar um Timóteo para trazer uma capa para você. Jesus vai preparar um Timóteo para trazer uma capa. Diga: tem capa pronta para você essa noite. Tem capa pronta. Porque vaso que é vaso, o oleiro não abandona. Vaso que é vaso, o oleiro não deixa disperso. Pode até pensar que está sozinho, mas vaso que é vaso, Deus prepara alguém para andar com ele. Se prepara, porque Jesus está mandando Timóteo para te socorrer. Meu Jesus. Aí sabe o que eu acho mais lindo? Ele termina assim, pastor Gilson. Quando ele termina de escrever, ele termina assim, pastor Jacques. Aí sofri o que eu sofri, ele estava dizendo. Fui quase morto. Sofri naufrágio. Passei fome. Passei frio. Passei sede. Aí Paulo fala: Timóteo, traz a capa. E ele termina essa carta dizendo a ele:
toda honra, ai, a séria, toda glória, todo louvor e toda majestade. Preso, com medo do frio, mas ele estava dizendo a ele: toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Porque é fácil o que é fácil, pode estar passando o que for, mas está sempre olhando para cima, dizendo: a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor, a ele toda majestade, para todo sempre. Amém. Deus poderoso. Maravilha, Deus. Cego, dá 2 minutos para você adorar ele. Será que você pode também levantar a mão e dizer a ele toda a honra, toda a glória? Estou desempregado, mas a ele a honra. Estou quebrado, mas a ele a honra. Estou destruído, mas a ele a honra. Não sei o que está acontecendo, mas a ele a honra. A minha família está de perna pro alto, mas a ele a honra. Estão falando de mim, estão me calando.